Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho mais uma pílula inspiradora do bem, noturna, sempre baseado no nosso amado evangelho, luz e paz para o seu coração, luz e paz para a sua vida. Você sabe, você pode e deve participar aqui do nosso bate-papo do bem, da nossa conversa, né? Lá pelo site, gente, institutonamastê.com.br. Entra lá, manda sua pergunta para mim, depoimento do tratamento à distância, da pílula do evangelho. Vocês não fazem ideia como para mim é importante ler o que vocês escrevem, tá bom? E claro, manda sua pergunta. Hoje eu queria responder a pergunta de algumas pessoas que dizem mais ou menos assim: Ricardo, o que você sugere para que possamos passar por dias difíceis? Gente, eu já respondi diversas vezes perguntas nessa linha, sugerindo paciência, autoconhecimento, sugerindo a fé, mas hoje eu queria fazer algo diferente do que eu já fiz. Eu queria sugerir que você estudasse biografias. Isso mesmo, estudasse a vida de pessoas maravilhosas que passaram por esse planeta e deixaram um rastro de luz inigualável para nos inspirar. Pessoas como eu, como você, de carne e osso, muitas que casaram, tiveram filhos, muitas que perderam familiares em guerras, problemas financeiros, mas que fizeram a escolha de seguir adiante. Pessoas extraordinárias. Para começar, eu queria sugerir que você estudasse a vida dos santos católicos. Já parou para pensar nisso? Eu poderia sugerir para vocês, e até posso, né, várias e várias outras pessoas, mas eu acho assim, nada mais prático e simples, porque você acha facilmente na internet, do que estudar a vida dos santos católicos. Mas espera aí, Ricardo, você está me pedindo para adorar santo? Pelo amor de Deus, né? Você me escutou, estou pedindo para você adorar ninguém. Eu estou pedindo, olha, pedindo não, estou sugerindo para você abrir sua cabeça e seu coração e aprender com a vida de seres que passaram por inúmeras dificuldades, mas que através do poder da sua fé se inspiraram, deixaram seu eu divino falar mais alto e tiveram uma vida tão linda a ponto de inspirar gerações e, consequentemente, podem inspirar você também. É só isso que eu estou falando. Então você pode fazer o mesmo movimento, entende? E, por exemplo, eu adoro estudar a vida de pessoas extraordinárias, né? Pessoas incríveis que fazem a diferença na vida de todos nós. Eu sempre gostei de fazer isso. Recentemente, eu tenho estudado sobre Santa Teresa de Ávila, um pouquinho mais, né? Comecei a ler a sua obra-prima, O Castelo Interior, que é um livro em que ela fala do seu contato místico com Jesus e a sua transformação espiritual. E, gente, é tão bom fazer isso, mas é tão bom, é tão libertador, que a nossa dor fica tão pequenininha. Você vai conhecendo exemplos extraordinários de vida e vai vendo que o seu problema, não que ele não doa, mas ele é tão pequeno comparado a tantos outros que tanta gente já passou. Isso nos fortalece muito. Semana passada eu indiquei no Evangelho no Lar a vida do Peixotinho, o maior médium de materialização que nós tivemos nos últimos 200 anos na Terra, segundo Chico Xavier, reencarnado no Brasil. Um documentário lindo, foi tão bom. Eu assisti, foi maravilhoso, aprofundei meu conhecimento, né, sobre a vida dele, da sua família, relatos dos filhos, os relatos e a presença das materializações dos espíritos, e um exemplo de vida de simplicidade, não só do Peixotinho, mas da esposa do Peixotinho, uma grandeza moral que a esposa dele tinha. A maioria das pessoas não sabem, que faz com que a nossa vida fique muito mais sensata, muito mais gostosa de ser vivida. Então pensa nisso, não importa a sua orientação religiosa. Fica a minha dica, escolha a vida de pessoas, estude biografias. Quem já leu a vida de Chico Xavier, não tem como não ficar emocionado. Eu já li em 7 biografias do Chico, mais ou menos, sem exagero, e acho extraordinárias. Sabe, não tem uma vez que eu leia que eu não me emocione, que não me toque o coração, que realmente não me estimule a querer ser um ser humano melhor. Então, meus amigos, fica essa sugestão. Ao invés da gente se entregar à dor, ao invés da gente ficar se entregando às dúvidas e aos medos, que tal focar na solução? Que tal usar o nosso tempo de uma maneira mais criativa, talvez do que a gente já tem utilizado até então, e a partir de agora a gente comece a potencializar
essa beleza da vida, que é aprender sobre nós mesmos através da vida de outros irmãos nossos, que podem ter vivido há 2.500 anos, há 500 anos, há 300 anos, há 20, há 10, não importa, mas que descobriram uma forma de lidar com essas angústias do planeta sem se perder. Eu quero aprender com eles, você não quer não? Então, ao invés de focar na sua dor, fica a nossa sugestão mais do que carinhosa: foque na solução. A internet está aí, o YouTube tem uma fonte farta, muito documentário para você assistir. É só uma questão de boa vontade, de bom senso e de desejo de fazer acontecer. Agora vai lá, aproveita o teu tempo e vá assistir seu primeiro documentário de luz, que eu tenho certeza que vai te proporcionar muita luz e muita paz, tá bom? Eu citei só alguns nomes, mas a lista é gigantesca. E eu sei que você vai amar todos eles. No Evangelho no Lar, ontem eu falei de Santo Agostinho. Ah, gente, tem coisa boa demais. Se você estiver aberto para aprender, não for uma pessoa preguiçosa, como muita gente ainda é, pode ter certeza que você vai aprender, vai dar uma chacoalhada aí no que está te incomodando e vai se sentir mais forte, mais feliz. Tá bom? Fica com Deus então, muita luz e paz. Obrigado a você que compartilha nossas pílulas. Só lembrando aí, nós vamos ter convidado especial no nosso Evangelho lá na quinta-feira, Mariana Xavier. Ajuda a gente a divulgar e tô te esperando para você ser meu aluno no coaching financeiro. Dá tempo, venha ser #próspero para você participar desse final de semana incrível do autoconhecimento que a gente está preparando só para quem é nosso aluno, tá bem? Fiquem com Deus então, muita luz e paz e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve.